A psiquiatra Nise da Silveira nos deixou um legado enorme para o manejo de pacientes psiquiátricos. E eis que temos um filme que referencia tal legado, e nós vamos falar dele hoje, Engenho de Dentro, um filme de Lucas Araújo com a direção de William Costa Lima. Bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. Eu sou psicólogo junguiano, ator e dramaturgo. E eis que eu estava num ateliê de escrita dramatúrgica com a Adélia Nicoletti, e nessas obras do destino, ou melhor, sincronicidades, eu fiz dupla com um jovem de 17 anos. Era Lucas Araújo, e a gente começou a conversar sobre Jung e principalmente Nise da Silveira. Ele então me apresentou o projeto que ele vinha trabalhando, pesquisando desde os 15 anos, que conta a história de uma agressão por parte de um rapaz esquizofrênico. Essa história é baseada em fatos reais, e Lucas ficou curioso sobre esquizofrenia e foi procurar no Google sobre esquizofrenia. Ele descobriu todo o trabalho de Nise da Silveira. Eu fiquei encantado como uma pessoa tão jovem, 17 anos, já vinha pesquisando há 2 anos sobre esse universo tão profundo da Nise e do Jung, a simbologia toda, todo o processo de trabalho artístico, todo o processo de cura através da arte. E eis que a pesquisa dele virou peça de teatro e agora um curta-metragem, Engenho de Dentro. Meu nome é Ezequiel. Eu fui agredido na escola em que eu estudo. E agora eu tô sentindo muito medo. Às vezes, fugir é um ato de coragem. Você não vai me machucar! Você não vai me machucar! Ninguém vai me machucar! Ezequiel? Podemos conversar na minha sala? Ezequiel sofreu uma agressão e ali ele desencadeou o comportamento do medo, e a gente se depara então com um conceito muito importante da psicologia analítica. A psicologia analítica é uma das fontes de pesquisa da Nise da Silveira. A psicologia analítica foi fundada pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. E a gente se depara então com o comportamento do medo, que a gente pode compreender como sendo um complexo. Um complexo é uma estrutura dentro da nossa psique que ele tem ali um núcleo arquetípico, ou seja, ele é universal. Medo é medo em qualquer lugar do mundo, tanto aqui no Brasil quanto lá no Japão. Então, esse comportamento do medo a gente percebe que tem ali um núcleo arquetípico, mas o complexo, ele é dentro da nossa personalidade autônomo, ou seja, é como se fosse uma personalidade dentro da nossa personalidade. Então, a gente começa a perceber o Ezequiel moldando o comportamento dele ali em função desse medo. Então, a gente pode dizer que sim, ali a gente tem o complexo do medo atuando em Ezequiel. Mas o filme também ele trata de outras questões importantes, como por exemplo a ausência de um profissional, de um intérprete de Libras na escola, e também fala sobre a ausência de cuidados psicológicos e provavelmente psiquiátricos a esse esquizofrênico, que a gente se depara com questões sociais, né? Porque Libras devia ser obrigatório em todas as escolas, porque a gente precisa aprender a se comunicar, e Libras é muito fundamental, não só pela comunicação, mas também pela compreensão do que a outra pessoa está dizendo. Nós, profissionais da saúde, deveríamos sim todos ter Libras, porque a gente precisa se comunicar com os pacientes em diversos contextos, desde aqueles mais tranquilos ali, né, no nosso consultório, no nosso atendimento, até situações de emergência, e como faz diferença compreender Libras. A gente vai perceber isso lá no filme também. Mas ele também suscita ali a questão dos cuidados de saúde mental. E a gente sabe como é difícil que uma pessoa consiga um acompanhamento, né? E quando ela consegue, como que ela desenrola esse tratamento, né? Como que ela tem adesão a esse tratamento. E aí a gente chama uma certa responsabilidade também para os profissionais da saúde, como que é o acolhimento a essas pessoas. Porque quem foi Nise da Silveira? A Nise da Silveira foi uma psiquiatra brasileira que trabalhou lá no Rio de Janeiro, né? No Centro Psiquiátrico Pedro II, que também é conhecido como Engenho de Dentro, porque é no bairro do Engenho de Dentro, e ela ficava incomodada com a forma como a medicina até então tratava, fazia o manejo dos pacientes psiquiátricos. A gente sabe ali de diversas torturas, né, que hoje a gente considera torturas, que são
situações que ferem, né, os direitos humanos, inclusive, né? A gente tinha ali banhos de água gelada, sangrias, eletrochoques, né? Então, assim, a gente vem de um histórico de psiquiatria muito cruel. E Nise ficava muito angustiada de perceber que esse era o manejo. Então, será que existiria outra possibilidade de trabalho? Então Nise começou a trabalhar com arte. Ela também trabalhava com animais, né? Esses animais eles entravam ali, né? E de uma maneira que os pacientes pudessem dispensar cuidados, né? Então assim, ela percebia que havia uma melhora significativa quando animais estavam presentes e também quando a arte estava presente. Os animais ela chamava de coterapeutas. É interessante, né? Porque é uma responsabilidade dividida, né? Ela tem ali todo um conhecimento, os animais não têm conhecimento, mas de certa forma esse afeto, essa afetividade também promove melhora, promove o que a gente chama de cura. Cura não necessariamente significa zerar toda a questão, mas também que a pessoa comece a se compreender, diminuir o sofrimento psíquico e possa progredir, assim como um queijo que a gente consome, um queijo meia cura, ele está meio curado, ou seja, ele está um pouco mais seco do que o queijo fresco. E se a gente fala de um queijo curado, a gente falou desse queijo que chegou no último estágio. Então, assim, a cura, eu sei que é um termo que a gente utiliza na saúde mental, que ela é um termo muito relativo, né? O que é a cura? A gente discute muito isso. Mas a gente percebe que existe progresso, existe também um padrão que ela percebeu, que era o padrão de mandalas. Ela percebeu que quando ela aplicava ali o processo artístico com os pacientes, eles faziam desenhos que se assemelhavam a mandalas. Ela percebeu uma melhora a partir de quando esses pacientes trabalhavam com esses desenhos. Ela ficou curiosa. Então ela soube de Jung, ela escreveu uma carta para Jung falando: é possível que isso sejam mandalas? Porque, enfim, estava sendo feito, esses desenhos, essas obras artísticas estavam sendo feitas por pacientes psiquiátricos, né? E muitas vezes não tinha aquela forma como são as mandalas indianas, por exemplo. E o Jung devolve carta para ela respondendo assim: sim, né? A mandala, ela é a representação do self, porque o self, né, que é o nosso si mesmo, a totalidade da nossa psique e ao mesmo tempo o núcleo da nossa psique, ele pode ser representado pela mandala, porque uma mandala ela é uma estrutura que converge para um centro. E essa estrutura convergindo para um centro pode ser tanto circular, como a gente está muito mais habituado de observar mandalas, mas também podem ser quadradas, retangulares, triangulares. Existem diversas maneiras, né, que a gente pode observar padrões de mandala. E quando a pessoa está ali trabalhando com as mandalas, é como se o inconsciente também se expressasse através daquelas imagens, através daquele trabalho artístico e também de alguma forma desse vazão para todas essas imagens internas da psique que estão ali associadas ao quadro, né, psiquiátrico. É importante salientar que a Nise ela não se conformava, né, assim como Jung, né, não se conformam com o rótulo, né, com o diagnóstico, né, porque quando você dá um diagnóstico, você muitas vezes encerra aquela pessoa, você limita aquela pessoa àquele padrão de comportamento que é esperado que aquele quadro diagnóstico tenha. Só que, tanto Nise quanto Jung, eles buscam, como nós da psicologia analítica, né, a gente busca que é despertar a potencialidade da psique, né? Todas as potencialidades. Então, o transtorno mental, a doença mental, ela é entendida também como uma forma de manifestação dessa psique, uma forma diferente do que a gente vê por aí, que tem todo um funcionamento próprio, mas quais são todas as potencialidades? E a arte, ela acaba facilitando, favorecendo com que essas potencialidades saiam para fora da psique e alcancem o mundo, e assim a pessoa acaba tendo ali a integração. Antes da gente falar das imagens do inconsciente, né, o que são as imagens do inconsciente que estão tão presentes ali no curta do Lucas, que inclusive, né, é uma personagem ali no curta, antes da gente falar sobre isso, me conta, você está gostando do vídeo? Então deixa o like, aproveita para comentar também qual tipo de tema que você gosta de assistir aqui no canal, porque a gente está crescendo. Bem-vindas as pessoas novas, né? Um abraço para as pessoas que já estavam inscritas, e a gente está querendo saber muito mais sobre o que vocês querem ouvir, quais os temas vocês querem ouvir. Então, antes da gente falar sobre os inconscientes, aproveita para se inscrever também aqui no canal, porque toda segunda às 11 horas nós temos vídeos sobre arte, cultura e comportamento.
E como que o inconsciente se comunica com a gente? Qual a importância dessa comunicação? Nós temos o nosso inconsciente pessoal na nossa estrutura psíquica, que se assemelha muito com o inconsciente, com o conceito de inconsciente dado pelo Freud, que são ali as nossas lembranças, os nossos esquecimentos, né, os nossos recalques, ou melhor, as nossas repressões também, né, nossos desejos reprimidos, mas nós também temos na nossa psique o inconsciente coletivo. E o que é o inconsciente coletivo? O inconsciente coletivo ele é formado por arquétipos, por todos os arquétipos. Temos todos os arquétipos no nosso inconsciente coletivo porque é uma estrutura psíquica herdada. Arquétipos são formas e formas universais de comportamento. É como eu estava falando antes, medo é medo. A gente se comporta com medo igual aqui no Brasil que lá no Japão, na Austrália, em qualquer lugar do mundo. O medo ele é muito parecido, né? A forma com que a gente se comporta quando a gente está com medo é muito semelhante em todas as culturas. Agora, o inconsciente ele tem também ali o self, ou melhor, a psique também tem ali o self. O que é o self? O self é a totalidade da nossa psique e também ao mesmo tempo o núcleo da nossa psique. Self também é conhecido como si mesmo na tradução, mas no dia a dia a gente acaba utilizando mesmo a expressão self. E por que é tão importante compreender todas essas questões? Primeiro que, quando a gente começa a conhecer todos os nossos complexos, a gente começa a entender como eles funcionam e a gente começa a ter tomar conhecimento, né, consciência de quem a gente é, de como a gente funciona. Porque se temos todos os arquétipos, nós estamos suscetíveis a termos todos os comportamentos, os bons e os maus, os considerados bons e os considerados maus. Só que muitas vezes a gente não aceita algum comportamento que a gente tem, a gente deixa ele lá na sombra, ou seja, a gente não conhece, ou seja, esse comportamento está inconsciente, né? A sombra é uma estrutura da nossa psique também que diz respeito a algo inconsciente, né? Aquilo que eu não tenho consciência. Então, se o que eu estou manifestando na consciência é um comportamento legal, que eu considero legal, eu também tenho o oposto dentro de mim, que é sombrio. Ou seja, se eu não conhecer todas as dimensões da minha psique, todas as potencialidades, e potencialidades não só as positivas, mas as negativas, a sombra pode também nos engolir. Por isso que é tão importante a gente conhecer toda a nossa parte inconsciente. Só que a gente também fala de potências, e quando a gente fala de potências, imediatamente a gente associa com as positivas. Dentro dessas potências positivas, a gente vai se deparar com o conceito de daimon, ou seja, aquela voz interior. É uma palavra que vem do grego, que significa voz interior. E aí a gente se depara com os aspectos vocacionais, né? O que seria essa voz interior? Essa voz interior diz respeito ao nosso chamado, ao nosso propósito existencial. Nós temos um vídeo sobre isso, eu vou deixar o card aqui para vocês, mas também vou deixar o link aqui na descrição. Aliás, eu vou deixar também a playlist de temas junguianos aqui para você, tanto no card quanto na descrição do vídeo. Então, assim, quando a gente tem noção do nosso propósito interior, qual que é o significado da minha vida, isso vem pra gente através de imagem, provavelmente, né? Ou através de sonhos, ou através de ideias, tudo isso são imagens. Por isso que é tão importante a gente tomar conhecimento do inconsciente, porque o nosso propósito, a nossa missão, a nossa vocação, nosso mito do significado, eles estão lá na nossa psique, lá no fundo, lá no núcleo. Então, o self, né, que é o agente organizador da nossa psique, que é o núcleo e a totalidade, também se resvala em questões do inconsciente para trazer para a gente o que a gente pode fazer. Até mesmo em questão da gente ter uma autorregulação psíquica. Por isso que a gente às vezes adoece, e esse adoecimento a gente entende como uma questão psicossomática. Essa doença também pode ser considerada um complexo, também pode ser considerada uma imagem que o inconsciente manda pra gente, né? De forma que a gente atente para algumas questões que não estão legais, né? Só que a gente está falando de doença, a gente está falando de imagem, de desejo, de vocação, mas a gente também tem acesso a diversos símbolos. E os símbolos a gente pode tanto ter acesso a eles que são universais, né? Símbolos que são
considerados universais, que significa muita coisa, a mesma coisa para muita gente, ou também esse símbolo também pode ter um significado muito particular, peculiar para mim. E o Jung, nas pesquisas dele, ele chegou a ter contato com pacientes psiquiátricos, inclusive, que, por exemplo, nos Estados Unidos, ele estava conversando com um paciente que narrou uma situação sobre o sol, e ele achou aquilo que podia ser algo do delírio dele e tal, mas aí ele volta para a Europa, porque o Jung era suíço. Ele volta para a Europa e naquela mesma época eles estavam descobrindo um mito que narrava exatamente a história que aquele paciente tinha contado. Então Jung começa a solidificar aí a questão do inconsciente coletivo. E o inconsciente, ele é atemporal, ele vai tanto para trás no passado quanto para o futuro. Ele também é aespacial, ele transcende espaço. Por isso que às vezes as pessoas têm sonhos e esses sonhos podem predizer o futuro de alguma forma, né? As intuições também. Então assim, todo o nosso inconsciente ele é muito potente, ele é muito vivo, ele é muito movido a muitas coisas. Agora, os símbolos também aparecem nas produções artísticas. E as produções artísticas também podem ser entendidas como uma expressão do inconsciente. Tá certo que alguns artistas eles fazem ali eles preferem criar para transmitir sim algo, uma mensagem. Tá certo que é reduzir demais a arte a comunicação de uma mensagem, porque a arte ela comunica milhares de mensagens. O que eu entendo de uma obra de arte pode ser diferente do que você entende dessa obra de arte. O que eu entendo de um filme pode ser diferente do que você entende de uma peça de teatro, a mesma coisa, de um quadro, de uma pintura, a mesma coisa. E aí a Nise, ela lá no Engenho de Dentro, ela também se preocupava não só com o pintar pelo pintar, ela também orientava esses pacientes na própria técnica, ou seja, ela também fornecia a ferramenta, o instrumental para que essas pessoas aprendessem e também conseguissem manifestar o que elas precisavam manifestar, dar vazão ao que precisava receber vazão. Por que é tão importante a gente chegar nessas imagens do inconsciente? Porque quando a gente está conversando conscientemente, eu estou aqui com você falando, e se você estivesse na minha frente, a gente estaria conversando conscientemente, de pessoa para pessoa. Então, os nossos conscientes, as nossas consciências, elas estão alinhadas uma com a outra. Porém, eu estou aqui numa relação minha comigo mesmo, né? Eu com o meu inconsciente, e você da mesma forma. Porém, os nossos inconscientes também estão se conversando de alguma maneira. E mais, a minha consciência também conversa com o seu inconsciente e vice-versa. É uma relação muito interessante, né? Só para ilustrar, por exemplo, quando surge uma antipatia, né? Você se depara com uma pessoa que você nunca viu na vida e de repente dá um estalo ali, você nem conversou com a pessoa e você cria uma antipatia. Alguma coisa ali aconteceu em termos de comunicação de inconsciente, provavelmente. Só que entender as imagens do inconsciente é muito mais do que a gente ficar pensando nessas picuinhas inconscientes, né? Entender essas imagens do inconsciente significa olhar para a profundidade da alma humana, para a profundidade dessa psique, para todas as potencialidades. Por isso que eu sempre falo, né? Os sonhos, eles são um recado importante do nosso inconsciente, tanto para a gente atentar para alguns aspectos da nossa vida, no cotidiano, como também para a gente atentar nas questões mais profundas, né? Que vem ali com a crise da meia-idade, a tal da metanoia. Todos esses temas que eu estou falando, junguianos, a gente tem vídeo aqui no canal. Assiste a playlist, né? Dá uma olhadinha aqui na playlist, porque tem vários vídeos sobre esses assuntos. Então, a metanoia é um período que ela marca ali uma transição para um aprofundamento da vida. Agora, eu deixo para você o questionamento, como é que é a metanoia, por exemplo, de um paciente psiquiátrico que mal sabe quem ele é? Né? Será que ele mal sabe quem ele é? Ou é a gente que não consegue acessar? Então, essas imagens também são importantes como uma via de comunicação. Né? Se a gente está falando de Libras, por exemplo, a Libras, as linguagens dos sinais, elas vão comunicar de alguma forma. Mas e quando a pessoa só consegue se comunicar através dos desenhos? E não estou falando desses desenhos pictóricos, né? Da gente pegar ali, desenho pictórico é bom, né? Dessas imagens ali onde a pessoa desenha que ela quer sair de casa, que ela quer passar pela porta, que ela quer comer um sanduíche, tomar um sorvete. Não estou falando disso, eu estou falando dessas imagens maiores, artísticas.
A direção do filme é muito sensível a isso, porque Ezequiel é um jovem surdo, e como que a gente que ouve pode compreender esse mundo? Existe uma inversão ali que o William faz, né? Então tem sons de crianças, mas a gente não vê essas crianças, a gente não enxerga essas crianças. O filme, o curta, ele é todo com audiodescrição, isso é muito bom. Né, já está impressa essa audiodescrição para todos, não é uma legenda à parte, isso é ótimo, a gente precisa desses recursos de acessibilidade, a gente precisa dessa comunicação. E no filme tem uma cena muito bonita, muito tocante, que eu não vou dar spoilers, mas é a cena final do filme, e tudo isso que eu estou falando, quando você assistir, vai fazer sentido. Siga o Lucas nas redes sociais, né? Siga também as redes sociais do curta, porque lá você vai ter acesso às datas de exibição. Essas exibições estão acontecendo tanto online quanto presenciais. Eu quero saber de você, o que você acha dessa história toda da arte como uma forma terapêutica? Você já teve a oportunidade de experimentar a arte como terapia, seja como paciente, seja como terapeuta? Como que é isso? E mais, a gente como terapeuta, a gente bebe um pouco da nossa técnica, a gente faz a nossa arte também, ou a gente só coloca para os outros? Eu acho interessante que toda vez que eu aplico uma técnica de expressão do inconsciente, né, principalmente os desenhos, eu dou para o paciente fazer aquela atividade, possivelmente um desenho, uma mandala, e também faço a minha do lado de cá. E teve uma situação muito curiosa, onde por computador, agora na pandemia, a gente está atendendo online, né? E aconteceu uma situação muito interessante. A gente, sem ver o desenho um do outro, escolhemos as mesmas cores para o desenho. Isso aí, de alguma forma, dentro de 24 cores que tem ali o lápis de cor, né? A caixa de lápis de cor, escolhermos as mesmas cores, são inconscientes que estão conversando. Então, tudo que a ciência às vezes coloca como coincidência, como algo que foi o acaso, a gente na psicologia junguiana, a gente entende como sincronicidade, como comunicação de psiques. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Eu vou deixar também aqui as minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo. Aproveita para me seguir lá, porque a gente conversa mais de pertinho. Então, se inscreve no canal, porque toda segunda-feira às 11 horas nós temos vídeos sobre arte, cultura e comportamento. E conta para mim tudo. O que você achou desse vídeo? Se você assistiu o filme do Lucas, me conta também o que você achou, quais foram as suas impressões, mas não dá spoiler não, porque tem muita gente que ainda quer assistir. Deixa ali na caixa de comentários, conversa meio que em código, a gente vai meio que conversando, a gente vai meio que se entendendo. É isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!